Muito bem, meus amigos, eu sou o pastor Odair Ramos, do Ministério Avivamento Esperança em Cristo. Olha, eu quero que você, antes de eu ministrar a palavra, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e dê um like. Vai nos ajudar bastante, vai ajudar a propagar o Evangelho, a palavra de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Vamos para a palavra? Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, o pregador, aquele que se diz de Deus, quer com a sua pregação agradar aos homens, ele não é servo de Cristo. Porque o servo de Cristo, ele fala a verdade, ele prega a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Ele não vai pregar para agradar quem quer que seja. Pelo contrário, se for para desagradar o pai, a mãe, um parente, um superior, seja quem for, irmãos, ele não vai deixar de falar a verdade. Ele vai falar a verdade que liberta, que transforma. Porque o servo de Cristo é diferente. Ele não tem medo. Ele é ousado e intrépido. Você se lembra do João Batista? Você se lembra que ele enfrentou Herodes e disse para Herodes, o rei, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele perdeu até a cabeça por causa disso, mas ele falou a verdade. Porque a verdade liberta. Muitos sofreram por pregar a verdade, a palavra, e não agradar aos homens. Quantos não morreram crucificados? Quantos não morreram queimados? Foram lançados no Coliseu, devorados por leões? Quantos, irmãos, quantos não estão sendo massacrados no dia de hoje porque não estão negando a Cristo, não estão agradando aos homens, mas sim a Deus? Muitos estão morrendo como mártires. Sabe por quê? Que eles querem agradar a Deus, eles são servos de Cristo, eles falam a verdade. Mas infelizmente, nós temos visto nos dias atuais, nos dias de hoje, pessoas, irmãos, querendo agradar homens com certos tipos de pregação. Esses dias, um até se manifestou numa pregação dele dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem 2 ou 3 versículos bíblicos que estão desatualizados. Misericórdia. Irmãos, a que ponto chegamos? E Jesus falou que aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra da Bíblia não vai ter o direito da vida. As pessoas estão brincando, as pessoas estão querendo agradar os homens estão querendo dar um jeitinho ali em respeito à palavra, a respeito da palavra de Deus, para agradar uma pessoa, para agradar um grupo específico. Não, eu não posso falar disso, porque hoje nós estamos vivendo na modernidade, eu tenho que respeitar as pessoas, verdade, como eu também respeito, mas fala a verdade, fala a palavra. Uma certa vez a própria mãe de Jesus disse para os irmãos dele, o nosso filho está louco, o meu filho está louco, perdão. Vamos lá, a família dele disse isso, ele está fora de si. Leia Marcos capítulo 3, ele está louco, vamos lá. Quando eles chegaram lá, Jesus fala para Jesus, sua mãe está aí. Ele falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Jesus, ele não agradou a sua família. Ele agradou a Deus acima de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não tem que amar a sua família, mas você tem que amar Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é amar a palavra sobre todas as coisas. Coloque isso no seu coração. Em o nome de Jesus, não brinque, não mercadeje, não negocie a palavra de Deus. Infelizmente, muitos estão preocupados com a opinião pública, como Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, sabendo que as pessoas, os religiosos, entregaram Jesus por causa de inveja. A própria esposa dele teve um sonho dizendo, olha, não se intrometa na causa desse justo. Mas mesmo assim, ele lavou as mãos, pessoal, e pediu para o povo escolher a Cristo ou Barrabás, para agradar o povo. Ele sabia que o povo ia pedir Barrabás. O povo foi influenciado para pedir Barrabás. Olha que coisa. Ele satisfez a opinião pública. E tem muita gente se deixando se levar. Imagina um líder da igreja, um pastor se deixando se levar. Pastor, faz isso, faz aquilo. E fora da palavra. Faz isso que vai dar certo. Fica na palavra. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz a obra é Deus. Nós não precisamos se inspirar no mundo para crescer a igreja ou fazer alguma coisa em relação às coisas do mundo dentro da igreja. Pelo contrário, a igreja ela tem um dono, é o Espírito Santo.
Quer dizer que o Espírito Santo não tem mais inspiração? Ele é a própria inspiração, ele é o próprio Deus. A gente não precisa imitar o mundo, nós temos que imitar Cristo. Nós temos que agradar a Deus, é pregar a verdade, doa quem doer. Claro, amando as pessoas, tem que amar todos, amar todos. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, e glória a Deus por isso. Mas espera aí, pegar uns textos bíblicos, querer retirar e colocar alguma coisa que agrade os homens, ou interpretar de uma forma errada para agradar os homens, misericórdia. Em o nome de Jesus, isso não. Não podemos fazer como Arão, o sumo sacerdote de Deus, que se deixou levar pelo povo, quis satisfazer os desejos do povo, os desejos carnais do povo, criando um bezerro de ouro. E ele sabia que não podia, mas para agradar o povo ele fez. O povo se perdeu em orgia, na idolatria, na lascívia, no mundanismo. Nós não podemos vender a verdade. Nós não podemos fazer do púlpito um balcão de negócios. Não, nós não podemos fazer do altar um palco para fazer um show. Nós temos que pregar a palavra. Em o nome de Jesus, o apóstolo Paulo disse, se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. O servo de Cristo fala a verdade. Em o nome de Jesus. E, irmãos, uma coisa é séria. As pessoas estão brincando com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder para destruir as obras do mal. Mas tem muitos pregando o Evangelho para massagear o ego das pessoas, para fazer com que as pessoas se conformem com este mundo, se adapte a esse mundo. Misericórdia. Será que é Deus que precisa se adaptar às pessoas? Ou as pessoas se adaptar a Deus, a palavra de Deus? São as pessoas que têm que se adequar à Bíblia, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então nós devemos vigiar muito. Muitos que querem mudar o Evangelho, transformar o Evangelho, quer atualizar o Evangelho. Ô irmãos, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus não precisa de atualização não, Ele é eterno. Esse tipo de pregação é terrível. E quantos que infelizmente são fracos na fé, como diz a Bíblia, são meninos inconstantes e vão se deixar por esse vento de doutrina e vão achar que isso é verdade. Mas ai daquele que provocar um escândalo e fazer-se perder um dos pequeninos. Jesus disse, era melhor pendurar uma rocha, uma pedra no pescoço, irmãos, e se lançar ao mar. É coisa séria, as pessoas estão brincando. A gente não tem que se adequar ao mundo. A Bíblia diz, e não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer. Em o nome de Jesus. As únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são aquelas pessoas que não foram mudadas por Ele. Guarde isso no seu coração. Isso é uma frase verdadeira. Em o nome de Jesus. Olha, agrada a Deus. Quem agrada a Deus será recompensado. Quem honra a Deus será recompensado. E não tem coisa melhor do que adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Então, não agrade a homens, agrade a Deus. Porque se você agradar a Deus, Ele vai fazer uma obra na sua família. Se você colocar sua família acima de Deus, você vai deixar Deus triste e Deus não vai poder fazer nada com a sua família. Então, se você agradar a Deus acima da sua família, honrar Deus acima da sua família vai ser salva. Deus vai alcançar essa família, Deus vai alcançar essa pessoa. Em o nome de Jesus. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Lembrando que compartilhe esse vídeo, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa palavra e ser abençoado. Se inscreva no canal, deixe um like. E não demais, glória, que Deus te abençoe e fica firme com Jesus.